Descubra a fórmula incrível para transformar seus sonhos em realidade em 30 dias. A história de Luísa começou como um sonho distante, escondido sob as camadas pesadas de expectativas e obrigações. Aos 28 anos, a jovem publicitária carregava um fardo que vinha desde a infância: o desejo de seu pai, um operário de mãos calejadas, de vê-la brilhar no mundo corporativo. Entre os arranha-céus de São Paulo e a solidão da sua alma, Luísa se via presa em uma rotina que a sufocava. Ela se lembrava da alegria que sentia ao pintar, quando as cores ganhavam vida em suas telas, mas esse amor parecia ter se perdido em meio às pressões do dia a dia. Você precisa ser alguém, Luísa, seu pai sempre dizia, com um olhar que misturava esperança e preocupação. Mas o que era ser alguém para ela? O coração de Luísa disparava só de pensar que poderia desapontá-lo. Após uma briga acalorada em que desabafou toda sua frustração, Luísa decidiu que era hora de mudar. A ideia de se redescobrir acendeu uma chama dentro dela, uma esperança renovada. Foi então que conheceu seu Antônio, um velho sábio que vivia em uma fazenda nos arredores da cidade. Transforme seus sonhos em realidade em apenas 30 dias, ele prometeu. Como um cálice cheio de possibilidades. Os primeiros dias do desafio foram um verdadeiro teste. Luísa lutou contra suas inseguranças que pareciam gritar a todo instante. E se eu falhar? E se tudo isso for um erro? Sua autocrítica prendia em um ciclo vicioso de dúvidas. Ao mesmo tempo, seu trabalho continuava a exigir cada vez mais, como um monstro faminto que devorava seu tempo e sua energia. Em casa, as conversas com o pai tornavam-se cada vez mais escassas, com um silêncio ensurdecedor entre eles. Em um momento tenso, a vida de Luísa se dividiu em duas direções: participar de uma reunião decisiva na empresa ou ir a uma exposição na fazenda de seu Antônio, onde suas pinturas finalmente teriam um espaço. O peso da expectativa familiar e a insegurança do futuro feito com suas próprias mãos a cercavam como sombras. Ela olhou para o calendário e viu os dias passarem. O evento se aproximava. Depois de dias de anseio e uma mistura de fraqueza e coragem, chegou o grande dia da exposição. Enquanto seus amigos e novos admiradores se reuniam para olhar suas obras, Luísa se sentiu como uma impostora, tremendo ao lado da tela que tinha criado com tanto amor. E ali, diante de todas aquelas pessoas, seu olhar se deparou com o rosto familiar do pai, que a observava em silêncio. E agora? Pensou. Ela sentiu um frio na barriga, a expectativa de um novo começo, mas também o peso de uma escolha. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No ápice do momento, Luísa respirou fundo e decidiu enfrentar seus medos. A arte não era só uma paixão, era a expressão da sua verdadeira essência. Enquanto olhava para seu pai, uma lágrima escorregou por seu rosto. Será que ele entenderia a transformação que estava acontecendo dentro dela? E se o futuro à sua frente era essa tela em branco, pronta para ser preenchida com novas cores? A história não termina aqui. O universo parece conspirar, e Luísa está prestes a fazer uma escolha que pode mudar tudo. Luísa sentiu seu coração disparar como se tivesse que competir com a música suave ao fundo. O ambiente estava repleto de sorrisos e elogios, mas a pressão parecia ter se multiplicado. Os olhares se voltavam ora para suas obras, ora para ela. Mas naquele momento nada parecia importar mais do que a presença de seu pai. Ela o viu ali, entre os rostos desconhecidos, e a expressão em seu olhar a paralisava. Era uma mistura de orgulho e preocupação. Ela se aproximou da tela que pintou com tanta dedicação. As cores vibrantes saltavam como se tivessem vida própria, e aos poucos, a coragem começou a sufocar o medo. Estrondou em sua mente a frase que a acompanhava nos últimos dias: você precisa ser alguém, Luísa. Mas quem era essa alguém que seu pai tanto desejava? Insistentemente se perguntava se ser alguém significava ser uma profissional renomada em uma grande empresa ou se entregar às suas paixões. Um amigo da infância, Carlos, se aproximou e sorriu. Lu, tá tudo incrível. Você conseguiu, mulher. Ele gesticulava e falava com entusiasmo, mas as palavras soavam distantes. A voz interior de Luísa estava em um diálogo feroz dentro dela. E se a exibição não for boa o suficiente? E se ele não gostar do que vê? As pessoas paravam e examinavam suas pinturas,
mas Luísa se sentia como uma convidada não tão bem-vinda na própria festa. Um passo adiante e outro para trás, seu olhar quase perdido, até que alguém chamou seu nome em um sussurro familiar. Era seu Antônio. Você se lembrou do que te disse, minha jovem? Esse é apenas o começo. Ele sorriu, seus olhos brilhando. Aquela simples afirmação parecia ter o poder de cortar o ar pesado que a cercava. Luísa ansiava por mais do que apenas ser aprovada, ansiava por liberdade. Então, em um momento que desafiava as expectativas, ela decidiu. Com os pés mais firmes, ela se virou e caminhou até a tela mais próxima. Esse sou eu. E isso é o que eu quero ser, exclamou, suas palavras ecoando no ambiente. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala enquanto os rostos de seus amigos e de seu pai exibiam uma mescla de deslumbramento e confusão. Isso é bom, filha. Seu pai finalmente quebrou o silêncio. A pergunta poderia ter sido uma ferida exposta, mas para Luísa, era um convite. É meu coração. Estão todas as minhas emoções, as minhas inseguranças, tudo aqui. Com cada palavra, ela sentia o peso das expectativas dos ombros. Era a primeira vez que falava abertamente. A coragem superou a dúvida e, ao falar, um pranto suave a envolveu. Não queria apenas a aprovação dele, queria que ele visse quem era de verdade. Um sorriso frágil brotou no rosto do pai, e isso deu a Luísa um incentivo inesperado. A exposição estava longe de ser perfeita, mas a transformação começava a acontecer ali mesmo, pelo ato de se expor, de ser honesta consigo mesma. O semblante dele se iluminou, como se ele finalmente estivesse vendo seu verdadeiro brilho. A dúvida que antes a cercava agora se transformava em uma onda de esperança. Naquele instante, a revelação de Luísa não era apenas sobre uma escolha entre carreiras. Era sobre aceitar quem era, independentemente do que os outros pensassem. Mas ao mesmo tempo que um novo horizonte se abria, uma dor antiga surgia. O que aconteceria se seu pai não aceitasse essa nova versão? E se ele não entendesse? Ela olhou em volta, percebendo que estava cercada por pessoas cujas expectativas já eram diferentes. O temor do futuro ainda a assombrava, mas uma nova força enchia seu coração. A jornada estava apenas começando, e não seria fácil. Mas quem sabia que a arte poderia ser tão libertadora? Uma nova escolha se apresentava agora ou seria um novo dilema? O que Luísa faria a seguir? A resposta poderia mudar não apenas sua vida, mas a vida de seu pai também. Luísa respirou fundo, tentando dissipar o nervosismo que a envolvia. O sorriso do pai havia lhe dado um ânimo inesperado, mas o medo ainda ecoava dentro dela. Como ela poderia transformar esse momento em algo que também fizesse sentido para ele? A sensação de estar exposta a fez sentir como se estivesse diante de uma grande plateia, pronta para se apresentar em um show que poderia mudar tudo. Você realmente acha que isso é bom, pai? A dúvida selou suas palavras, quase como um pedido de validação. O olhar de seu pai se aprofundou enquanto ele ponderava. Aquela imagem dela, tão vulnerável e forte ao mesmo tempo, gerava uma tempestade de emoções. Luísa, eu só quero que você seja feliz, filha. Ele parecia nervoso, as mãos se movendo nervosamente. Se essa é a sua paixão, você deve correr atrás. Mas e quanto à sua estabilidade? E à sua carreira? Aquilo ressoou como uma sinfonia de preocupações. Como se ele não estivesse ouvindo suas palavras, mas apenas temendo por sua segurança. O peso dessa expectativa a fez vacilar de novo. Seria suficiente fazer arte? Ou o caminho que sonhava era um capricho passageiro? Enquanto os convidados se dispersavam, Luísa se sentiu sozinha em meio ao júbilo. As cores das suas pinturas, antes cheias de vida, se tornaram um emaranhado de dúvidas. Cada traço, cada forma representava um fragmento dela. Mas e se tudo isso não bastasse? Foi quando Carlos, percebendo seu silêncio, veio em seu auxílio. Olha, Lu, você sabe que todos aqui amam seu trabalho, certo? A energia que você coloca na arte é especial. Meu amigo, o quadrinista famoso, sempre diz que se você ama o que faz, as portas se abrem. Um lampejo de esperança surgiu, mas as palavras do amigo também a colocaram em um novo dilema. E se a paixão não fosse suficiente? A imagem da vida que sonhava ainda dançava em sua mente, mas as vozes de incerteza ameaçavam desvanecer essa visão. Você precisa se decidir, Luísa. Não pode viver entre o sonho e a realidade para sempre. A frase de Carlos ficou ecoando como um tambor no fundo de sua mente. Uma luta interna surgiu, e a sensação de estar dividida entre usar suas habilidades para trabalhar em algo que considerava seguro versus seguir seu coração na criação de algo que realmente representasse desesperava-a. Com isso em mente, Luísa se afastou um pouco da agitação, buscando um espaço para pensar. Um canto mais calmo da galeria a aguardava.
Ali, ela se perguntou como poderia equilibrar suas necessidades com as expectativas que lhe pesavam. Seria escolher a paixão e arriscar a desaprovação do pai, ou saciar suas inseguranças se conformando ao que era esperado? Esse dilema era um verdadeiro teste. Finalmente, quando o silêncio começou a construir uma conexão com seus pensamentos, ocorreu a ela que as grandes transformações frequentemente nascem da dor e do desgaste. O sorriso do pai estava ali, mas e a autenticidade? Viver à sombra de uma expectativa ou se permitir brilhar como realmente é? Era a hora de uma decisão. Uma escolha que poderia redefinir não apenas a sua trajetória, mas o relacionamento com seu pai. E se ela se arriscasse a surpreendê-lo de forma ainda mais profunda? Enquanto ponderava, Luísa percebeu que a arte não era só pintar telas, mas também traçar caminhos em sua vida. E essa jornada não poderia ser feita sem que ela se permitisse ser verdadeira. De repente, a ideia de um projeto artístico em que pudesse mostrar a vida como realmente via começou a tomar forma em sua mente. A coragem brotou. Uma sensação de alívio e excitação a envolveu. Mas aquela ideia era ousada e, claro, haveria obstáculos pela frente. Até onde ela conseguiria ir? O que viria pela frente poderia mudar toda a sua narrativa. Com um sopro de determinação, ela decidiu que levaria seu projeto a sério. Agora precisava fazer um plano. Mas um pensamento cruzou sua mente. E se isso não fosse apenas um ato de liberdade, mas um convite para seu pai participar dessa nova jornada? A resposta ainda estava obscura, mas a certeza de que a transformação estava a caminho a animou. E quando ela olhou novamente para o pai, notou que havia mais do que um desejo de aprovação, havia uma possibilidade real de reconstruir tudo. Assim a pergunta pairou no ar. Ele estaria pronto para entender sua nova visão? Luísa permaneceu ali, em meio às sombras e luzes da galeria, perdida em seus próprios pensamentos. A ideia do projeto começou a tomar formas, como pinceladas em uma tela em branco. Cada vez que seu pai a olhava, sentia uma onda de emoções, uma mistura de medo e esperança. Ele poderia ser parte da sua história, de sua transformação. Mas como apresentá-lo a essa nova realidade? Carlos voltou em sua direção, um sorriso contagiante estampado no rosto. Ei, Lu, você tá bem? Parecendo numa batalha interna. Que tal a gente falar sobre esse projeto? A fala dele a despertou de seus devaneios. Carlos, eu quero criar algo que mostre como eu vejo a vida. Como uma mistura de cores e sentimentos. Mas e se meu pai não entender? E se ele achar que estou jogando tudo fora? Carlos franziu a testa pensativo. Luísa, você precisa fazer o que faz seu coração vibrar. Às vezes a gente precisa arriscar para ser feliz. É disso que a arte se trata, não? Os riscos, a vulnerabilidade. Tudo isso é parte do processo. Ela se lembrou da sensação que tinha ao pintar, a maneira como as cores dançavam na paleta, como se cada mistura fosse uma parte de sua alma. O medo do que seu pai pensaria ainda a afligia, mas havia um pequeno fogo dentro dela, uma centelha que não queria se apagar. E se fizéssemos algo juntos? Um trabalho que envolvesse a visão dele e a minha. Um projeto que contasse nossa história desde a minha infância, as dificuldades dele como pai, e as lições que aprendi com isso. Poderíamos fazer algo poderoso. Os olhos de Carlos brilharam. Isso sim seria sensacional. Uma fusão de perspectivas. Mostraria como a arte pode criar pontes, unir pessoas. E quem sabe até o seu pai pudesse se abrir um pouco mais com isso. Luísa sorriu. Uma sensação de alívio desceu sobre ela. Mas a dúvida ainda a perseguia. E se ele não aceitar? E se a história não for suficiente para convencê-lo? Carlos deu um passo à frente, segurando os ombros dela com força. Confia em você, Luísa. A sua verdade é potente. E lembre-se, ele também pode ser surpreendido. Quem sabe ele não pode se conectar com algo que você nunca imaginou. A ideia de encarar a verdade com seu pai a estimulou, como uma brisa fresca numa manhã de outono. Mas o receio ainda estava lá como uma nuvem baixa. Se eu o chamar para ver meu processo, o que ele vai pensar? E se ele não gostar do que vê? Nesse momento, Carlos fez um gesto de encorajamento. A arte não é sobre agradar os outros. É sobre se expressar. E você vai ver que esse passo pode ser mais libertador do que qualquer insegurança que você tem agora. Luísa respirou fundo, permitindo que a sinceridade das palavras dele se infiltrasse. Ela precisava acreditar que essa jornada poderia ser um caminho de reconciliação, não apenas para ela, mas para o pai também. E mesmo que houvesse incertezas, as cores dentro dela estavam mais vibrantes do que nunca. Com uma nova determinação, ela decidiu que começaria a trabalhar em uma apresentação. Não apenas visual, mas uma experiência emocional que mostrasse tudo o que sentia.
Cada quadro, cada pincelada falaria por ela. A ideia de usar a arte como linguagem a empoderou. Mas enquanto os pensamentos se organizavam, algo a fez hesitar novamente. E se ele não visse além das pinceladas? O que aconteceria quando confrontassem as feridas do passado? O coração dela acelerou e ficou em um impasse. Era um salto no escuro. Após algumas horas, Luísa olhou para Carlos, um misto de ansiedade e excitação nos olhos. Eu preciso contar a ele. Não posso guardar mais essa parte da minha vida. O que vem a seguir poderá mudar tudo. Enquanto observava a galeria vazia, uma sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer começou a se formar. Luísa estava prestes a entrar em um território desconhecido, a fronteira entre passado e futuro. E com um último olhar para Carlos que lhe deu um sinal positivo, iniciou o que poderia ser o primeiro passo de muitos em direção a uma nova realidade. Mas a pergunta persistia: será que seu pai estaria pronto para ver, para sentir e para entender tudo o que ela tinha a dizer? Luísa voltou para casa, o coração batendo acelerado. A ideia de se abrir para seu pai era como uma montanha-russa, cheia de subidas e descidas emocionais. Ela atingiu o fundo do poço todas as vezes que se lembrava da expressão fria dele quando falava sobre seu trabalho. Mas também sentia que estava prestes a encontrar clareza em meio à confusão. Assim que entrou na sala, já encontrou seu pai sentado no sofá, absorto na televisão. A luz azul da tela dançava em seu rosto. A visão dele normalmente a fazia sentir-se segura, mas hoje era diferente. As palavras à sua frente pareciam pesadas demais, como se a sala estivesse cheia de um silêncio ensurdecedor. Oi, pai, ela começou tentando que a voz não tremesse. Ele a olhou brevemente antes de voltar-se para a tela, apenas acenando. Uma brecha se abriu em seu peito. Queria que ele a visse, não apenas como a filha que pintava, mas como a mulher que estava se tornando. Decidiu que o melhor era ser direta. Inspirou fundo e se sentou ao lado dele. Eu estou trabalhando em um projeto. Algo que tem muito a ver comigo, com a gente. Ele virou a cabeça, um pouco intrigado. Um projeto? O que é isso, filha? Seu tom tinha um traço de desinteresse, mas Luísa decidiu que não deixaria isso abalar seu ânimo. É uma exposição de arte. Quero mostrar como vejo a vida, as cores, os sentimentos, e o papel que você teve na minha jornada. As palavras saíram apressadamente, como se estivessem presas por muito tempo. Ele arqueou uma sobrancelha e finalmente a encarou, os olhos dele fazendo uma ponte entre o familiar e o desconhecido. E você acha que isso importa para mim? A pergunta pairou no ar e a resposta em sua mente parecia evaporar. Era uma luta interna. Luísa sentia que seu pai precisava saber do impacto que ele teve em sua vida, mas e se isso o afastasse ainda mais? Sim, eu espero que importe. Quero que você veja como a sua história e a minha estão conectadas, ela respondeu, a voz quase um sussurro. Silêncio se instalou novamente. Luísa observou a expressão dele mudar, um misto de confusão e curiosidade surgindo. A tensão no ar era palpável, porém havia uma possibilidade ali, uma centelha que poderia acender uma nova conversa entre eles. A arte pode nos mostrar a verdade, pai. E eu acho que é hora de falar sobre coisas que guardamos por muito tempo. Ele desviou o olhar, voltando-se para a tela como se fosse um refúgio. Os segundos se arrastavam. O que ela esperava? Que ele mudasse instantaneamente. Mas dentro dela, essa esperança persistia, empurrando-a a continuar. Eu quero te convidar para ver o que estou fazendo. Dizer o que não consegui por anos. Seu pai suspirou, um som pesado que ecoou em sua alma. Ele parecia pesado, como se estivesse carregando algo que não conseguia soltar. Luísa, você não precisa fazer isso. Se você quiser pintar, faça. Mas não acho que mude algo entre nós. A resposta atingiu Luísa como uma lâmina afiada. Ela estava tão próxima de alcançar a compreensão, e agora isso parecia. Ela se levantou, uma onda de emoção a fazendo tremer. Mas eu preciso, pai. Essa é a minha verdade. Não é só sobre as telas, é sobre nós. Neste momento, um movimento sutil, quase imperceptível na face dele a fez hesitar. Ele parecia estar se lembrando de algo, uma memória trancada. Mas antes que qualquer um dos dois conseguisse digerir aquilo, a campainha tocou, quebrando o momento. Vamos ver quem é, disse ele se levantando. A porta se abriu revelando Carlos, animado como sempre. Lu, estava morrendo de saudade de ver onde você chegou. Luísa olhou para o pai, seu semblante confuso, e depois para Carlos, que tinha aquele brilho nos olhos que sempre a inspirava. Um turbilhão de questões a invadiu. Era o momento certo? O que ele pensaria de Carlos? Como lidaria com o que estava prestes a acontecer? Haviam sombras à espreita e a chance de transformação pairava no ar.
Enquanto a vida seguia ao redor deles, Luísa se perguntava se conseguiria conectar finalmente os fios que ligavam suas histórias. Pai, você tá disposto a ouvir? O que tenho a dizer pode mudar tudo. A tensão persistiu no ar e a resposta estava prestes a ser revelada. Será que ele estaria pronto para enfrentar essa nova realidade? Luísa mal teve tempo para absorver a energia vibrante de Carlos, que entrou na sala com uma explosão de entusiasmo. As palavras dele faziam seu coração pulsar um pouco mais rápido, como se cada frase emanasse um calor acolhedor que contrastava com a frieza de seu pai. Olha isso! Carlos exclamou, puxando um desenho que fizera de um mural em que estavam trabalhando juntos. Imagina se a gente pudesse fazer algo assim para sua exposição. Uma explosão de cores e emoções. A maneira como ele falava fazia enxergar novas possibilidades. Luísa sorriu, mas logo a tensão do momento anterior voltou a apertar seu peito. O olhar do pai seguia as interações dos jovens, quase perdido em sua própria realidade. Luísa sabia que não poderia deixar essa oportunidade escapar. Carlos, me ajuda a explicar isso para meu pai. Eu preciso que ele entenda, sussurrou, uma combinação de esperança e desespero em sua voz. Carlos assentiu, percebendo a gravidade da situação. Claro, Lu. Ei, senhor, como o projeto dela pode pôr tudo em perspectiva. Você já viu como a arte pode tocar as pessoas? Vamos ouvir a Lu, por favor? Sua sinceridade, sua energia contagiante, parecia fazer o ambiente vibrar. O pai de Luísa soltou um suspiro cansado, ainda hesitante. Não sei se isso é uma boa ideia, murmurou ele, evitando o olhar de Luísa. Estava claro que um espaço invisível entre eles permanecia, feito de silêncios não ditos e memórias esquecidas. Mas pai, eu pensei nisso com carinho. Essa arte é uma forma de falar sobre nossas vidas, sobre tudo que vivemos juntos, Luísa propôs, aproximando-se de Carlos, como se ele pudesse servir de ponte entre ela e o pai. E você tem algo a ver com isso? A sua história é parte da minha. O pai olhou para a tela da TV, com os olhos perdidos em algo além do que estava ali. O assento vazio ao seu lado parecia um símbolo da distância que existia entre eles. Ele balançou a cabeça, mas Luísa não desistiu. Lembre-se do que você sempre dizia, pai. A arte é um reflexo da vida. Eu só quero que você veja como a sua vida se reflete na minha. Carlos, percebendo a seriedade da situação, decidiu intervir. Vamos fazer uma coisa. Por que você não dá uma olhada nas pinturas da Lu? Deixa ela te mostrar um pouco do que sentiu ao criar tudo isso. Pode ser incrível. Ele tentou. Se você não gostar, a gente para. Mas, e se isso for o que todos nós precisamos? O olhar do pai começou a mudar sutilmente. Havia um brilho de curiosidade, embora a expressão ainda estivesse marcada pela resistência. Eu não sei se, ele começou a falar, mas Luísa não podia esperar. Por favor, pai, me dá essa chance. Me mostra que você se importa, mesmo que um pouco, ela implorou, a voz embargada. O ar estava tão pesado entre eles que podia quase ser cortado. Cada segundo parecia uma eternidade. Carlos, percebendo a gravidade da situação, se afastou um pouco, dando espaço. Ele não queria que seu entusiasmo ofuscasse a dor e a relação que Luísa desejava recuperar. Olharam para o pai, aguardando sua resposta. Finalmente, após um longo momento de silêncio, o pai de Luísa falou. Está bem. Vamos ver o que você criou. A resposta bateu na sala como um eco. O coração de Luísa disparou. Era uma pequena vitória, mas ainda assim uma vitória. Algo havia mudado. Ela foi até a mesa onde suas pinturas estavam expostas, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Olhando para as telas, ela percebeu que cada uma delas carregava partes de sua alma. Luísa preparou-se para abrir seu coração, enquanto a tensão no ar se tornava quase palpável. Eu escolhi essas cores porque representam. Enquanto suas palavras surgiam, a cerimônia de revelação começava. Mas no fundo, uma pergunta martelava em sua mente. Será que essa coragem seria suficiente para transformar a relação deles? A câmera parecia girar, capturando cada expressão e cada sensação. O que mais estava por trás das pinceladas e das palavras não ditas? O futuro deles estava prestes a ser revelado, e Luísa estava prestes a mergulhar em um abismo de emoções. Será que ela finalmente encontraria a conexão que tanto buscava? Luísa respirou fundo, tentando reunir todo o seu coragem. A primeira tela à sua frente era uma explosão de amarelo e azul, como os dias ensolarados que ela passará ao lado do pai nas praças. Essa foi a nossa primeira viagem juntos, ela começou, a voz tremendo. Lembra do tempo em que você me ensinou a andar de bicicleta? Eu me sentia tão livre naquele dia. O olhar do pai começou a se mover, mas ele ainda parecia distante,
como se lembranças não conseguidas de uma vida há muito tempo haviam cobrado muito espaço dentro dele. Luísa continuou, sua voz crescendo em paixão. Esse vermelho aqui representa a raiva que sinto, quando a comunicação entre nós se quebra e tudo parece escorregar pelas mãos. Mas também representa a força, a determinação que eu tenho de tentar de novo. Carlos ficou em silêncio, observando. Ele entendia que aquele momento era crucial não só para Luísa, mas também para o pai dela. As cores dançavam nas paredes da mente do homem, evocando memórias que ele tentava sufocar. Luísa estava encorajando-o a não se esconder mais, e a cada nova pintura, seu coração batia com mais força. Ela se moveu para a próxima tela, uma composição de cores frias de verdes e lilazes. Essa me lembra dos dias em que você ia ao trabalho e eu ficava preocupada. Era uma época difícil, mas mesmo assim, você sempre encontrava tempo para mim. Mesmo que fosse só uns minutos. Sua voz falhou por um instante e ela levou a mão ao peito. Sentindo a pressão da situação. O pai finalmente a olhou, seus olhos um pouco mais iluminados. Eu tentei ser um bom pai, Luísa, ele balbuciou, como se estivesse despertando de um sono profundo. Mas não sei se consegui. Você está aqui agora, Luísa respondeu, uma onda de esperança tomando conta dela. Isso já é um começo. E eu quero que você faça parte do meu mundo, assim como eu estou tentando viver o seu. Em um gesto quase nervoso, ele envolveu uma mão com o braço da cadeira, os dedos segurando a borda como se fosse a única maneira de manter a compostura. Carlos deu um passo à frente, sua energia rubra e vibrante preenchendo o espaço. Viu só, você realmente se importa. E a Luísa está fazendo isso por nós. Podemos construir juntos, resgatar o que perdemos e sonhar com tudo que ainda pode vir. Luísa olhou para Carlos com gratidão, mas o tempo estava passando. O pai ainda parecia hesitante. Ele não estava pronto para abrir seu coração como Luísa. Não tenho certeza se eu consigo, ele sussurrou, quase como se dirigisse a si mesmo. Uma nova tela trouxe a Luísa momentos mais recentes, uma complexidade de cores e formas que espelhavam as emoções conflitantes de um amor, amizade e dor. Essas são as minhas novas experiências, as amizades que fiz, as risadas que compartilhei, tudo me trouxe até aqui, até você, pai. Por favor, não se coloque de fora, não deixe isso escapar. O pai a observava com uma intensidade muito maior agora. Era como se ele estivesse finalmente buscando despertar dentro de si o homem que gostaria de ser. Ele hesitou mais uma vez, as palavras travadas na garganta. E se eu falhar? Ele perguntou, a vulnerabilidade clara em sua voz. E se você não tentar? Luísa respondeu imediatamente, os olhos brilhando com um quase desespero. A conexão está aí, pai. Eu sei que podemos encontrar um jeito de nos entender. O silêncio tomou conta da sala novamente, pesado, denso, quase palpável. Poderia aquele chamado se transformar em algo real, um começo em vez de um término? Luísa sentia que o momento crucial estava próximo. Carlos olhou para ela, compreendendo a profundidade daquela conexão. Ele passou a mão pela testa, abrindo um sorriso encorajado. Mas antes que Luísa pudesse processar a situação, o pai finalmente se levantou. Com um movimento hesitante, ele se aproximou da mesa, apanhou uma das telas e a virou para o lado oposto. Eu não estou pronto para tudo isso, ele confessou, e Luísa congelou. A sensação de derrota a envolveu como uma sombra. Mas talvez a gente possa tentar de novo. As palavras pesadas pairavam no ar, e Luísa não soube como reagir. O tempo parecia se acelerar e desacelerar ao mesmo tempo, as esperanças se misturando com o medo de que talvez ele nunca estivesse plenamente disposto a se abrir. Ela olhou para Carlos, que manteve o olhar atento, sempre a apoiá-la. Neste momento, tudo estava em jogo, mas o futuro deles ainda parecia uma folha em branco. O que fazer? Será que ainda havia tempo para que pai e filha reconstruíssem essa ponte desmoronada? As respostas se escondiam atrás de novas escolhas, e Luísa se viu diante da pergunta que poderia mudar tudo. E agora, pai? O que queremos construir juntos a partir daqui? Luísa sentiu o peso das palavras do pai se afundando em seu peito como uma âncora. Aquela resposta morna e hesitante não era exatamente o que ela esperava. Ao mesmo tempo, havia uma sutil esperança em seu tom, como uma porta entreaberta dando passagem a um futuro que até então parecia inatingível. Eu quero que você esteja ao meu lado, ela murmurou, sentindo as lágrimas ameaçarem escapar. A intensidade desse desejo reverberava nos olhos dele, que ainda pareciam confusos, mas menos gelados. O pai respirou profundamente, quase como se estivesse tentando puxar o ar frio da sala e aquecer a própria coragem. Talvez eu só não sei por onde começar. Sua expressão era uma mistura de frustração e vulnerabilidade. Podemos começar juntos, Luísa disse, com um sorriso tímido,
o coração pulsando com a certeza de que era agora ou nunca. Vamos tomar um café, como fazíamos antes. E quem sabe por ali eu possa mostrar mais cores, mais histórias. Ele hesitou, os olhos fixos na tela em sua frente. E se eu não souber acompanhar? Então a gente descobre junto. Luísa respondeu com firmeza, seu entusiasmo misturando-se à timidez da situação. Houve um momento em que o tempo parou. O ambiente ao redor pareceu dissolver, e apenas os dois estavam ali, encorajando-se a dar o próximo passo. Luísa deu um passo à frente, sua mão estendida, um gesto pequeno, mas repleto de significado. Vamos juntos, pai. Um passo de cada vez. Carlos observava, sentindo a tensão no ar se dissipar lentamente. Ele não pôde deixar de admirar a coragem dela. Era uma coragem que ele havia perdido em algum lugar entre os sussurros da dor e a solidão que se instaurou em sua mente. Você tem razão, talvez devêssemos tentar. Um café pode ser um bom começo. A resposta dele trouxe uma onda de alívio. Luísa puxou a cadeira numa dança ligeira, encorajando-o a se sentar. Ele hesitou, mas as cores ao seu redor, agora vibrantes e melódicas, pareciam chamar por ele. Ele se deixou levar, sentou-se e se permitiu sentir um pouco daquela esperança. Enquanto isso, Carlos começou a observar as telas de perto. Essas cores, elas são mais do que simples tinta, não? Perguntou, absorvendo os sentimentos que cada obra transmitia. Sim, pai. Cada uma delas tem uma história, uma emoção. Luísa estava cheia de paixão, assim como nós. O pai finalmente sorriu, e naquele sorriso Luísa viu um pequeno raio de luz. Era uma centelha necessária, uma promessa de que talvez ele estivesse mais próximo de estar presente no mundo dela. E que história é essa que você quer contar comigo? Foi como um toque mágico. A conversa que eles esperavam ter há tantos anos começava a tomar forma. Luísa então falou sobre seus novos amigos, as experiências que a marcaram e como cada passo que ela deu a fez sentir-se mais viva, mais forte. Há muito tempo, meu mundo ficou escuro e eu me deixei levar pela mágoa. Mas agora você me trouxe de volta a mim mesmo, ele disse com um brilho no olhar. E se posso ser honesto, estou com medo de me abrir novamente. E se eu falhar de novo? E se você não tentar e perder tudo isso que estamos construindo agora? A resposta dela trouxe um silêncio profundo, onde ambos podiam ouvi-los respirar. Ambos se perderam nas palavras, e o tempo corria enquanto suas vozes se entrelaçavam. Mas ainda havia algo pairando no ar, algo que Luísa não conseguia identificar. Era como se uma sombra a observasse, esperando por um deslize. Pai, o que você vê nesta pintura? Luísa perguntou, decidida a explorar mais. Ele ficou em silêncio, e Luísa notou um brilho preocupante em seus olhos. Eu vejo a expressão da dor, e até do amor. Mas e se eu não estiver à altura das suas expectativas? A pergunta lhe cortou o coração. Era uma pausa que continha o maior medo de ambos. Luísa deu um passo à frente, tocou a mão do pai. Mas e se essa for nossa chance para reescrever tudo? Um novo começo? Enquanto as palavras dela ecoavam na sala, Carlos parecia lutar com algo interno. Ele estava prestes a revelar uma parte importante de si que poderia mudar tudo. Luísa, ele começou, a voz falhando com emoção. Mas antes que pudesse terminar, um barulho vindo da porta os interrompeu. Alguém estava chegando. A tensão cresceu no ar e o que estava prestes a ser revelado ficou suspenso, como uma pintura inacabada pedindo um desfecho. O que essa nova presença significava para eles? E o que mais seria descoberto na reconstrução dessa relação tão esperada? A porta se abriu com um rangido leve, como se o universo inteiro estivesse assistindo ao momento. Uma mulher alta, com cabelos cacheados e um sorriso que iluminava a sala entrou. Ela trazia uma energia vibrante que parecia contrastar com a intensidade emocional do encontro. Luísa reconheceu a visitante imediatamente. Era Ana, sua melhor amiga, que muitas vezes havia sido um alicerce em seus momentos de crise. Oi, gente! O que está acontecendo aqui? Ana perguntou, notando a atmosfera carregada. O entusiasmo no olhar dela fazia Luísa querer sorrir, mas dos seus olhos, as lágrimas ainda estavam por vir. Carlos a observava, perplexo, como se a presença daquela mulher fosse um clarão de luz em meio à escuridão que ele tentava enfrentar. Nós estávamos apenas conversando sobre arte, Luísa disse, tentando manter a espontaneidade. Mas sentia que a verdade pulsava dentro dela, pronta para escapar. Arte é? O que tem a ver com você e seu pai? Ana questionou, sua curiosidade tomando forma. Ao olhar para Carlos, ela viu um homem em conflito, desigual entre a fragilidade externa e as feridas internas. Estamos tentando se reconectar, Luísa respondeu, a vulnerabilidade em sua voz ressoando. O pai é um pouco distante, mas estamos trabalhando nisso. Trabalhando em que sentido?
Ana parecia se interessar de verdade, fazendo aspas com as mãos. Carlos, no entanto, conservava seu silêncio, sentindo que a conversa estava mudando de ritmo e destino. Estamos tentando compartilhar as cores e histórias um do outro, Luísa explicou, olhando para o pai. E o café é só o começo. Ana sentiu lentamente, como se absorvesse aquelas palavras e pensasse no que poderiam significar. Isso é lindo, Luísa. Mas às vezes é preciso cortar os laços que nos prendem para que os novos possam florescer. Sua frase parecia ecoar no ambiente como um mantra de transformação. Carlos se sentiu desconfortável, como se as palavras de Ana fossem uma maré alta ameaçando submergi-lo novamente em seus medos. É fácil falar sobre florescimento, mas e se as raízes estiverem muito profundas? Ele disse, a voz tremendo. Olha, Carlos, eu não sou terapeuta, mas todos nós carregamos bagagens que precisamos decidir se queremos levar ou não. Só você pode decidir o que fazer com a sua. Ana falou com firmeza, encarando-o, na busca de respostas. Lá do fundo, choros abafados e risos se misturavam como uma sinfonia dolorosa, ecoando a realidade que Carlos havia tentado esquecer. Ele desejava desesperadamente abrir seu coração, mas a dor da rejeição ainda era uma sombra pesada sobre seu peito. A sensação de estar em um barco à deriva começou a se intensificar. É mais complicado do que você pensa, ele respondeu, sentindo as palavras escaparem de sua boca como fumaça. Ouvir a amiga de Luísa expor verdades duras começou uma batalha dentro dele, entre se esconder ou se expor genuinamente. Eu sei que é complicado, mas tem alguém aqui que acredita em você. Ana disse, sua voz alta e clara, cortando a atmosfera tensa que o envolvia. Luísa acredita em você. Luísa olhou para o pai, ansiosa, sabendo que as paredes em volta dele estavam tão firmes que uma explosão poderia ser a única solução para desmantelá-las. O que seria necessário para ele se sentir seguro para falar? Carlos sentia seu coração acelerar. Provavelmente, isso era o que sempre o impediu, o medo de se abrir. Essa era a hora. Vocês não sabem, ele começou, a voz falhando. Eu tenho medo. Medo de falhar como pai. Medo de não dar conta. A confissão brotou como uma flor em meio a um deserto. Ana e Luísa escutavam com atenção, a cada palavra avançando em direção ao núcleo da dor dele. Mas antes que pudesse terminar a frase, um novo som ressoou na sala, um toque insistente na porta. Mais uma interrupção. O que agora estaria prestes a entrar e transformar essa conversa? O que mais Carlos ainda não havia contado? O dilema havia criado uma tempestade de tensão novamente. Luísa olhou para a porta, o coração acelerado. Uma nova presença poderia ser a linha entre o que estava prestes a mudar e o que poderia desmoronar. Ela sabia que cada interjeição nas últimas horas havia alimentado uma narrativa de emoções intensas. Medo, esperança, dor, amor. O toque se repetiu e dessa vez, estava claro que algo precisava acontecer. Vamos ver quem é, Luísa sugeriu, já se levantando. Mas seu pai segurou o braço dela. Espera. O que está acontecendo aqui pode ser mais importante do que quem está na porta, ele disse, o olhar penetrante, como se pela primeira vez estivesse realmente focando nela. Havia uma fragilidade no tom que a surpreendeu. O mundo à sua volta parecia estar segurando a respiração, esperando o que viria a seguir. Você tem razão, ela concordou rapidamente, sabendo que se aquela conversa não fosse resolvida, a porta não importaria. A tensão continuava a pulsar entre eles como um fio prestes a se romper. Carlos, que estava parado como uma rocha, já não poderia arriscar ficar em silêncio. Luísa está certa, senhor. Você pode ver esses quadros como uma forma de conversar, de se reconectar. Eu não sei o que o passado significou para você, mas é a oportunidade de sentar e construir algo juntos, a partir daqui. Sua voz estava mais forte que antes, e ele parecia desafiar as sombras que pairavam. O pai de Luísa desviou o olhar, mas não poderia se esconder das verdades que estavam sendo colocadas na mesa. É difícil. Estou tão preso em quem eu sou que não sei como me moldar a algo diferente. Então mude, Luísa insistiu, avançando um passo, seus olhos brilhando com determinação. Nós dois queremos isso, pai, e você não precisa fazer todo o trabalho sozinho. Vamos enfrentar isso juntos. Vamos quebrar essas paredes. A tensão no ambiente estava carregada, como uma tempestade prestes a desabar. Uma onda de emoções percorreu o corpo do pai. Ele parecia prestes a falar, mas ainda hesitava, como se as palavras estivessem se escondendo da luz do sol que poderia finalmente iluminar a conexão deles. Carlos respirou fundo e acrescentou, sabe, todos nós temos nossas inseguranças. E se não tentarmos agora, o que acontecerá depois? É tarde demais?
Havia uma nova ferocidade na voz de Carlos que fez Luísa sentir seu próprio coração pulsar mais forte. Foi nesse momento que a porta se abriu, revelando um amigo antigo do pai, Roberto, que trouxe consigo um ar fresco e livre. Desculpe interromper, mas eu senti que precisava vir hoje. Vi o cartaz da exposição e não pude deixar de pensar em você, Luísa, disse ele com um sorriso. O que você está fazendo aqui? O pai perguntou, olhando surpreso, como se uma luz tivesse sido acesa em um cômodo escuro. Eu quero ver o que você criou, Luísa. Ouvi dizer que sua arte está cheia de emoções reais. Não posso perder uma oportunidade dessas. O entusiasmo de Roberto era contagiante. É isso que precisamos. Luísa pensou, uma faísca de esperança acendendo. Podemos usar essa presença para fortalecer. Vamos fazer disso um momento onde todos nós nos conectamos. Talvez você possa nos ajudar, Roberto, Luísa sugeriu, percebendo que, com a presença de um amigo confiável, seu pai poderia se sentir mais à vontade para se abrir. Claro, posso falar sobre as cores, a movimentação, tudo que traz vida. E quem melhor para fazer isso do que quem conhece a fundo a vida em família? Roberto se voltou para o pai. Você se lembra quando íamos aos museus? Todas aquelas conversas sobre as histórias que as obras podem contar? O pai hesitou, um brilho de lembrança surgindo em seus olhos. Era mais fácil falar sobre aquilo do que sobre nós. Ele olhou para Luísa com culpa e um leve sorriso. Então vamos fazer isso de novo. Nos relembrar de como era fácil se conectar através da arte, Luísa insistiu. Vamos deixar que as cores nos ajudem a unir as pontas soltas da nossa história. As palavras flutuavam no ar, pesadas e significativas. A sala estava cheia de um silêncio expectante. O pai finalmente assentiu lentamente. Está bem, vamos fazer isso de uma vez por todas. Os olhos de Luísa brilharam, a vitória era palpável. Mas a jornada ainda não estava completa. Ela se virou para Carlos e Roberto, um sorriso emergindo de sua ansiedade. Então, o que você acha de começarmos agora? Você pode ser parte desse trabalho, pai. Juntos, eu provarei a você que nossa história vale a pena. As palavras saíram com urgência e emoção. Eu quero ver, quero entender o que você sente, ele disse, finalmente dando um passo em direção à pintura. Ótimo! Venham comigo, Luísa exclamou, levando-os para os quadros, enquanto a luz do sol entrava pela janela, iluminando a promessa de uma nova futura. E assim, cercados por cores, aconchegados pelas palavras que antes foram hostis, Luísa, seu pai e Carlos começavam a escrever juntos uma nova história. Os medos antigos se diluíam e no ar, havia esperança fresca. A jornada de reconciliação definitivamente não seria fácil, mas a primeira escolha havia sido feita. E eles estavam prontos para abraçar o desconhecido que vinha a seguir. Essa conexão que estavam formando seria o primeiro passo para criar não apenas arte, mas também um laço valioso e renovado que poderia resistir às tempestades do tempo. O amor se tornaria a paleta que pintaria suas vidas e juntos, eles formariam a obra-prima que sempre estiveram destinados a construir. E você, está preparado para transformar sua própria história? Não deixe para depois, a hora é agora. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a verem a nossa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre como você vê essa conexão. E mais, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora, este é o momento de mostrar seu apoio.